Olá, uma boa noite. Estamos começando a nos reunir para realizar nossa conversa sobre o céu astrológico de hoje, que inspira... Oi, oi! Oi, pessoal! Que inspira o nosso tema de trabalho durante toda a semana, o calendário da luz. Oi, minha gente, tudo bem? Prazer em estarmos juntos e juntas hoje, nessa noite especial. Eita, muita gente aqui entrando, que coisa boa, para ter o nosso encontro, a nossa conversa. Bom, na verdade, hoje nós estamos propondo duas conversas, né? Hoje. Uma agora, eu vou chamar o Sérgio agora, que ele está pedindo para entrar. E hoje, antes de deixá-lo entrar, ou melhor, vou deixá-lo entrar e eu acabo falando. Cadê? Tá aqui. Encontro também aqui no Instagram, @Terra de Rudá, porque Sérgio Seixas e eu vamos fazer uma live, vamos conversar. Oi, oi, Oi. quanto tempo. Estava conversando aqui, falando, lembrando que hoje a gente tem dois encontros. Temos o nosso encontro para conversar sobre o nosso tema astrológico, sobre o calendário da luz e fazer a nossa meditação da semana. E às 20h30, convidar todo mundo que fizer essa meditação conosco para a gente ter outro papo, que vai ser uma conversa muito boa, uma live em que eu vou entrevistar você. Vê lá o que você vai perguntar, hein? Pode deixar comigo. Então é isso. Estava agradecendo aqui a entrada das pessoas e desejar que a gente tenha uma bela semana, né? Uma semana que a gente tem alguns aspectos auspiciosos do céu e outros desafiadores, como não poderia deixar de ser. Então, que a gente possa fazer bom proveito dessas forças que, na verdade, ficam intensificadas dentro da nossa alma. E aí, vamos lá. A Lúcia aqui está desejando para celebrar o teu novo ciclo. Vou falar disso. Então, começo já agradecendo as pessoas do Tornar-se Presente e as pessoas do Instagram também, as pessoas do YouTube, que me parabenizaram pelo aniversário, que é exatamente hoje, né? Dia 21 de julho. Obrigado por esse carinho todo. E em breve eu respondo a cada uma delas, porque está um pouco intenso. A vida está um pouco intensa e isso é bom, isso é bom. Uma coisa, eu tenho três recadinhos para dar. O primeiro é que hoje, 8h30, eu e Elisa vamos estar conversando sobre Urano, esse parteiro de sonhos encruados, esse resgatador de sonhos, de desejos profundos que podem ter ficado ali naquela gaveta do adiamento. A gente vai conversar sobre esse Urano e muitas outras coisas. Outra coisa é que na quinta-feira, agora dia 24, às 9 horas, no Manush, eu vou estar trazendo um repertório novo. Há um ano atrás eu fiz um show chamado Mel de Asfalto, que foi muito legal, graças a Deus, casa cheia. E dessa vez também, a casa ainda não encheu, né, mas está caminhando devagar. Amores Gozados, eu vou ter participações especiais da Lígia Franklin, da Juliana Franklin e do Rodrigo Pires, cada um na sua expertise, fazendo coisas incríveis, além de voz e violão, piano, essas coisas todas aí. É interessante que é um diálogo entre todos esses anos de busca de autoconhecimento com o processo de arte e cultura. Então, vai ser agora, quinta-feira, às 9 da noite, no Manuche. Manuche é na rua Jardim Botânico 983, né, no Jardim Botânico, ali no Jockey,
embaixo do restaurante Casa Camolese. Lugar super seguro. Uber entra, táxi entra, carro tem estacionamento, é um lugar amplo, com proteção lá, com segurança e tudo. É um lugar super tranquilo. Né? A gente pensa à noite, 9 da noite, mas não, lá é bem legal. E o lugar é lindo também, tanto fora quanto dentro. E a terceira é o seguinte: em outubro nós estamos lá com o nosso retiro, segundo a Rosa me disse hoje, tem 4 vagas para o retiro, o Alfaiate dos Milagres, também vai se dar em Vrajabume, ali em Teresópolis, nas montanhas de Teresópolis. E espero contar aí com quem tiver interesse em saber, entrar em contato com o WhatsApp da Rosa, que é o DDD 21 98505 8500, 98505 8500. E antes de começar, mais uma vez agradecer a todo esse carinho dos diversos grupos do Tornar-se Presente, Instagram, YouTube. Às vezes até no meu pessoal estão me dando os parabéns pelo dia de hoje e para mim é muito, muito amor, muito afeto, muito carinho, e eu agradeço de coração. Podemos então? Podemos sim. Então o tema da semana que começa hoje, 21 de julho, né? Aliás, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma meditação em grupo assim no dia do meu aniversário, né? Isso eu acho muito legal. O tema é o seguinte: a palavra ressignificada tem o poder de destruir castelos e construir pontes para os jardins da imaginação. O comentário: o verbo cria realidades onde o gesto dança, a alma canta e o inatingível se deixa tocar. Vamos entender rapidamente o céu. E nesse momento em que a gente está juntos aqui, acima de nossas cabeças, a gente tem Mercúrio retrógrado em Leão, que é um signo ligado à criação também, à criatividade, à arte, à cultura, ao amor, à paixão, ao desejo, à sexualidade, à juventude, a coisas bem luminosas. Estou falando do lado luminoso do Leão, né? Todo arquétipo tem um lado sombrio também, que não cabe aqui falar hoje sobre isso. Temos a Vênus em conjunção à Lua em Gêmeos, na quinta casa. Quer dizer, a Vênus conjunção Lua, quer dizer, os dois princípios femininos juntinhos, né, cônjuges, em Gêmeos, com o signo da linguagem, da palavra, da comunicação, na casa 5, que é uma casa de energia leonina, ou seja, da cultura, do amor, da arte, da sexualidade, da paixão, do desejo, né? Em quadratura com Marte em Virgem na 8. Né? É bom lembrar, para pessoas que às vezes interpretam a astrologia de uma maneira um pouco linear, quadraturas podem ser super estimulantes para coisas incríveis, tá? Depende de como é que a gente lida com. E assim como às vezes o trígono também pode nos induzir a algum tipo de letargia, algum tipo de acomodação. Então, para lembrar, a gente tem que tirar partido de todo o nosso mapa, das quadraturas, quincúncios, né, conjunções, enfim. O Saturno faz uma conjunção com Netuno em Áries na terceira casa, que é uma casa da comunicação, da linguagem. Hoje à noite, às 8h30, eu vou falar de uma maneira muito sucinta sobre duas palavras que definem essa conjunção Saturno com Netuno. Eu acho que as fichas vão cair. Eu acho que São duas palavrinhas que, ao pronunciá-las, a gente se assim, puxa, eu acho que eu estou entendendo o que está acontecendo. Saturno, conjunção Netuno em Áries, na casa 3. Então, hoje às 8h30, não percam aí no Instagram, Terra de Rudá. Urano, trígono ascendente, né? E esse ascendente se encontra conjunção Plutão. Repara que Urano, trígono ascendente e conjunção Plutão também está falando de processo de grande transformação, grandes transformações. A Lilith, próximo ao meio do céu, em Escorpião. Então, idem, idem. Bem, então eu volto ao tema. Lembrando que esse tema é extraído do céu astrológico
A palavra ressignificada tem o poder de destruir castelos e construir pontes para os jardins da imaginação. Essa história de destruir castelos está muito ligada à ideia de castelo poder ser uma força mais monárquica, uma força mais aristocrática, uma força mais de elite. E a palavra ressignificada, reoxigenada, reinventada, recriada, pode fazer com que certos castelos aparentemente indestrutíveis ou velhos castelos, né, que muitas vezes representam também instituições que caducaram, né, e que definem uma espécie de identidade de um velho mundo, né, e construir pontes para os jardins da imaginação. Essa é a potência do verbo, né? Construir pontes para os jardins da imaginação. A palavra, ela tem uma qualidade energética, assim como a intenção também. A intenção, às vezes a gente pode falar uma palavra doce de uma forma muito agressiva ou uma palavra agressiva de uma forma doce. E o verbo, ele cria realidades, tá? O verbo, só que não é no tempo do ego, né? Esse verbo, ele quando pronunciado ou quando pensado, tudo que acontece na nossa mente, na nossa cabeça ou na expressão oral está promovendo realidades distintas. Evidente que com a nossa pressa, a nossa aceleração, a nossa ansiedade, a gente pensa que construir, e a gente fala, eu quero um tesouro, e aí o tesouro aparece, eu quero. Não. E também não adianta a gente repetir 30 mil vezes eu quero um tesouro se não há mérito psíquico. Tá? Se a psique não dá anuência, se a psique não endossa. Né? A psique é soberana. Mas a gente também dialoga com por que a gente vai para um divã, por que a gente deita num divã, e a gente fala das nossas questões, dos nossos problemas, falando verbalmente, com palavras e tudo mais, com o objetivo de dialogar com o inconsciente. Né? Como é que a gente tenta, às vezes tenta interpretar um sonho, né? Uma tentativa de dialogar com esse inconsciente e aprender com ele no sentido de novos manejos, novas relações, novas reinvenções. Então essa palavra, ela ressignificada, ela retrabalhada, reinventada, recriada, ela tem o poder de destruir velhos castelos. Né? Insisto que a palavra castelo aqui está associada a alguma coisa ligada a uma certa elite, né? Uma certa monarquia, uma certa aristocracia, e construir pontes para os jardins da imaginação. Lembra que castelo não é para qualquer um, mas a imaginação é para todos. Né? A gente não consegue construir literalmente, objetivamente, castelos para 8 bilhões de pessoas. E ainda bem que a gente não pode, porque senão a gente acabaria com os recursos do planeta. Mas, em relação à imaginação, olha, não há nada que nos impeça de reinventar a nossa vida através da potência concreta da imaginação. E o comentário vem: o verbo cria realidades onde o gesto dança, a alma canta e o inatingível se deixa tocar. Isso é uma permissão poética para falar tudo que eu já tinha dito antes, o poder do verbo, né, que cria realidades, o gesto, nosso gesto no mundo, a nossa atitude no mundo é uma espécie de coreografia, uma espécie de dança no mundo. A alma, a partir disso tudo, desse alinhamento, ela canta e sapateia, e o inatingível, aquilo que parece inatingível, se deixa tocar. Outra coisa, essa história do inatingível é um outro tema de hoje à noite, 8h30 da noite, na live que a gente vai fazer, eu e Lígia, esse bate-papo. Eu não sei nem o que ela vai me perguntar, mas uma coisa eu sei o que eu quero falar também, eu sei o que eu quero falar. E uma das coisas é sobre o sonho, sobre o inatingível, porque às vezes a gente vai se acostumando, isso aí não é para realizar, isso não é para concretizar, isso aí, né, complica. Diga. Então, aproveitar para a gente sempre se lembrar que estamos num sistema, no mundo, que, por nos solicitar o tempo todo, por encher a nossa cabeça de uma impressão de que a gente tem que dar conta de um monte de coisa, isso tem também como intencionalidade não permitir o tempo necessário para o nosso imaginário poder se processar. Desse imaginário fértil que é capaz de fazer parir em nós mesmos as ideias e até a força para que a gente possa se realizar.
Então, pelo contrário, a gente é estimulado a achar que, né, o imaginário é perda de tempo, a gente tem que estar fazendo o tempo todo alguma coisa para ter valor. Eu acho que nós, do Tornar-se Presente, já sabemos disso, porque o próprio nome, Tornar-se Presente, eu acho que nos traz uma presença de qualidade diferente em tudo que a gente possa fazer, mas em contato com a gente também. Mas é sempre bom porque hoje os estímulos para que o nosso imaginário seja atrofiado são muitos, né? Por mais que a gente tenha mil informações, mas são tantas que a gente acaba que o nosso imaginário pessoal meio que tende a se afogar. Então, só isso. E por fim, a luz do dia no hemisfério sul, do calendário da luz, é trovão sobre trovão. Vai um recado aí. Muitas pessoas perguntam sobre a gente fazer o calendário para o hemisfério norte. E isso está na pauta, isso está na agenda, mas a gente está com uma sobrecarga de trabalho, né? Maravilhoso, trabalhos incríveis, fantásticos, mas a gente também tem que se cuidar no sentido da nossa própria saúde, o nosso próprio bem-estar. E o calendário também para o hemisfério norte implica num trabalhinho que a gente um dia vai realizar. Talvez esse dia não esteja longe, mas a gente não consegue prometer nenhuma data, nada disso. Tá? A gente está tentando dar conta de algumas coisas que são da ordem mais do emergencial. Né? E aí, então, nós estamos no trovão sobre trovão, que é o incitar. A comoção vai e vem. A comoção vai e vem. Perigo. Nada se perde. Há apenas muito a se realizar. Aqui os choques não causam perdas. No centro do movimento, evita-se que a fatalidade o arraste de um lado para o outro. Repara que é uma fala. O Calendário da Luz é uma criação nossa, da Terra de Rudá, com uma inspiração do I Ching, o livro das mutações, o livro da antiga tradição chinesa. Né? O Calendário da Luz não é extraído da China nem do I Ching, mas ele tem uma inspiração. Né? Por exemplo, o Trovão sobre o Trovão, você vai encontrar, se não me engano, no hexagrama 51. Né? E é uma das linhas que rege o dia de hoje. Essas linhas elas falam da qualidade de energia do dia 21. Aí depois, daqui a 7 dias, dia 28, tem outra qualidade de energia que rege a semana. Isso daí é uma sistematização da Terra de Rudá. Vocês não vão encontrar isso na tradição chinesa. Tá? Vocês vão encontrar o livro do I Ching, vocês vão encontrar a mandala com os 64 hexagramas, como se fosse um movimento da luz ao longo do ano, mas a gente está colocando isso num calendário, né, onde, por exemplo, o solstício de inverno, tanto para o hemisfério sul ou norte, é o Réveillon, é o início do ano. Você quer falar? Não, ia dizer que o I Ching, sim, é completamente ele. Quando você falou não vão encontrar, o I Ching a gente encontra o tempo todo, a mandala também. O calendário é que nós desenvolvemos a partir desse saber milenar. Para ficar claro, então, pode parecer ou passar que não está apoiado ou não está completamente conectado com todo esse conhecimento, né? Então reparem, trovão sobre trovão é o incitar. A comoção vai e vem. Né? Trovão, comoção. Nada se perde, há apenas muito a se realizar. Olha só que interessante. Nada se perde, apesar do perigo, há apenas muito a se realizar. Aqui os choques não causam perdas. Nessa linha, nesse momento, nessa luz, os choques não causam perda. No centro do movimento, evita-se a fatalidade. Evita-se que a fatalidade o arraste de um lado para o outro. Aqui está falando do centro. Né? Nós temos uma frase que é o prumo que habita o acaso, sabe? O prumo que habita o acaso, né? O prumo que rege o aparente acaso, como se houvesse acaso. Então, no centro do movimento, desse movimento de comoção, de vai e vem,
evita-se que a fatalidade o arraste de um lado para o outro. Então, estamos falando de um centramento. E aí eu passo a bola para a Lígia, para conduzir a meditação. Peguei a bola. Então, já que o nosso hexagrama fala, né, nos indica que se a gente permanecer no centro, né, se evita a fatalidade, e que nós não seremos arrastados nem para um lado nem para o outro. Amanhã o Sol entra em Leão, inaugurando um período de um novo signo, que rege o coração, esse nosso centro incrível. Então, vamos fazer a nossa meditação. Eu acho que preparando esse nosso centro, que é o nosso coração, para que nesse período em que o signo de Leão estará vigorando com mais intensidade dentro de todos nós, a gente esteja conscientemente também conectados com quem o Sol rege, o signo de Leão expressa, que é exatamente o nosso coração, né? Então, vamos juntar tudo para nutrir isso aqui com a nossa meditação dessa semana. Então, vou pedir que vocês possam fechar os olhos e, de olhos fechados, fazerem um passeio ao longo do seu corpo para verificar se existe alguma parte do corpo que se encontra contraída. Às vezes a gente passa o dia inteiro fazendo tanta coisa. Então, fazer um passeio pelo corpo, o alto da cabeça, e descendo e relaxando cada parte do teu corpo, até a ponta dos dedos dos pés. Na medida que você se encontra de olhos fechados, com o corpo relaxado e a coluna, se possível, ereta, vamos fazer aquela meditação que gera uma estabilidade interna por ela mesma, uma respiração consciente em que a gente inspira pelo nariz, retém pouco a respiração e expira pela boca. Vamos fazer novamente. Inspira pelo nariz, retém uns minutinhos e expira pela boca. Mais uma terceira vez. Inspira pelo nariz, retém e expira pela boca. Olhos fechados, corpo relaxado. Faz contato com o teu coração agora. Com essa energia potente do teu coração. Faz contato com o teu coração. E sente essa energia tão potente de vida que faz conexão com a energia da vida do cosmos toda, vibrar e se espalhar por todo o teu ser.
Respira enquanto essa energia que é tua, que te pertence, que emana do teu coração, preenche cada órgão, cada célula, cada tecido, preenche todo o teu ser. E depois, continua fazendo um contato profundo com ela. É uma energia dourada, sutil, mas muito poderosa, que vai além do teu ser agora e se espalha por toda a tua volta, cada vez mais, indo tão longe, de forma que cada um de nós se sinta conectado com todo o cosmos. Respira. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços. Vamos permanecer de olhos fechados, em conexão com a força do nosso coração e com todo o cosmos, cada um de nós. E vamos permanecer um pouco no silêncio, vivendo essa conexão, enquanto eu toco o sino e no final vou tocar o nosso sino novamente.
Abre os olhos. Agradeci muito a presença de cada um de vocês. Lembrar que o Mercúrio retrógrado é também uma energia favorável a gente rever a maneira como a gente se comunica. Pedir desculpa, porque vocês devem ter percebido que no meio da nossa meditação eu recebi aqui um telefonema. Eu tenho uma tia que ontem fez 98 anos. Eu tentei falar com ela ontem de diversas maneiras e acho que quando a gente fez a conexão do coração, chegou nela e ela resolveu me ligar para falar exatamente na hora que a gente estava fazendo a nossa meditação. Uma mulher de 98 anos que está com vários problemas de saúde, provavelmente recebeu essa energia aqui. Então, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo agradecer, porque ela é uma pessoa muito importante para mim durante toda a minha vida. E convidar para daqui a pouquinho, a gente vai comer alguma coisa, vai trocar uma roupa, tomar um banho, se arrumar, para a gente poder bater um papo que eu espero que seja profundo e que seja ao mesmo tempo muito amoroso e muito gostoso, às 20h30, aqui no @Instagram Terra de Rudá. Então, muito agradecida por todo mundo estar aqui. Espero que a gente esteja juntinhos daqui a pouco. E obrigado, Sérgio, pela tua fala. E fale o que você quiser. Obrigado, mulher. Obrigado a todos. E mais uma vez, obrigado a essas congratulações pelo meu aniversário, que coincidiu de ser exatamente hoje, nessa meditação. E daqui a pouquinho, às 8h30, também vamos estar conversando. E isso para mim vai ser também um presente de aniversário. Obrigado, gente. E, como diria, até agora. Agora. Beijo, gente. Beijo, homem. Vou gravar Beijo, isso beijo. aqui e vou deixar salvo aqui no Instagram. Beijo. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.